A taxa da chamada subutilização da força de trabalho foi de 25% no primeiro trimestre do ano. Isso significa que faltou trabalho para 28,3 milhões de pessoas no Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de desalentados bate recorde. A chamada população desalentada chegou a 4,8 milhões. Desse total, 60,4, 2,9 milhões estavam concentrados no Nordeste, de acordo com o IBGE. Esta é Cesta Básica, o programa que não comercializa cestas básicas. Notícias regionais. De janeiro a março deste ano, o índice de desocupação aumentou em Santa Catarina em comparação com o último trimestre de 2018. O estado terminou o ano com uma taxa de 6,4%. No dado mais recente, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE e referente a janeiro, fevereiro e abril, o percentual de pessoas nessa condição subiu para 7,2%. Conforme a estimativa da Superintendência Regional do IBGE, situada em Florianópolis, representa 51 mil pessoas a mais sem emprego no período. A situação tá feia pra todo mundo, e nem num lugar com alto IDH como Santa Catarina escapa de um recesso tenso como esse. E se depender de sindicato, meu amigo... A Prefeitura de Florianópolis resolveu retirar da Câmara de Vereadores e refazer o projeto que regulamentava os aplicativos de transporte da cidade. A discussão vem desde 2017. A ideia do governo é sentar com taxistas e motoristas de aplicativo para construir uma legislação que atenda a todos. A promessa é de que os usuários terão um olhar especial nesse processo. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a Uber, principal empresa de transporte que opera em Florianópolis, já pediu uma regulamentação mínima. Já vai preparando o bolso para pagar um pouco mais naquelas corridas espertas. Mas também, os impostos dessa J só fica na sede de São Paulo, sempre lá, os caras usam nossas estradas. Podia pagar ao menos alguma coisa por elas, né? Atos reuniram estudantes, professores, pais de alunos e comunidade. Foi um dos maiores protestos já registrados na cidade. Florianópolis parou nesta quarta-feira contra os falsos contingenciamentos, onde as contas não esperam. O nome é corte. Estudantes, professores, crianças e adultos caminharam lado a lado durante 5 horas de manifestação pacífica. Os primeiros a saírem pelas ruas da cidade, às 13h30, foram os estudantes da UFSC e o UDESC. Eles paralisaram o trânsito em uma das vias da Avenida Beira-Mar Norte e depois seguiram em direção a Mauro Ramos, onde se uniram aos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina. Logo foram ao encontro da multidão concentrada em frente à Catedral Metropolitana. Os estudantes deram aula, uma baita marcha demonstrando que é possível sim mobilizar a população para um objetivo. O problema foi o sindicato que embaçou o rolê, tirou o microfone e empurrou o estudante. Depois tem racha na esquerda e os cabidinhos ficam pedindo união. Notícias nacionais. A massa fantasma. Internautas decidiram fazer a análise do Twitter do presidente Jair Bolsonaro, que conta com mais de 4 milhões de seguidores, usando a ferramenta Fake Followers Audit, capaz de rastrear quantos deles são perfis falsos, inativos ou robôs. Os resultados mostram que 60,9% são contas inativas. Dos 2 mil seguidores analisados, 59% não falam português, 61% são perfis criados nos últimos 90 dias e 18% mal contam com fotos, ilustrando apenas o ovinho padrão do Twitter. Cola lá no perfil dele, identifica esses usuários suspeitos e denuncia para o site. Vamos derrubar a máscara do falsário. Acordo Nacional. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai tentar honrar o compromisso assumido com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Já Moro negou que tenha condicionado sua entrada no governo de Jair como ministro da Justiça à promessa de ser indicado no futuro a uma vaga no Supremo. Depois dessa, o presidente voltou atrás de sua primeira versão e disse que não houve nenhum acordo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e para que ele assumisse uma vaga no STF após assumir um curto período como titular do governo. Quem me acompanhou ao longo de 4 anos sabe que eu falava que precisamos de alguém no Supremo com o perfil do Moro. Não teve nenhum acordo, nada. Ninguém nunca me viu com o Moro antes da
eleição, afirmou o presidente durante a transmissão ao vivo em suas redes sociais. Bolsonaro volta atrás na sua decisão de voltar atrás e decide voltar atrás sobre voltar atrás em pronunciamento de voltar atrás. Um acordo entre amigos para garantir aquele cabidinho maroto e esperto por um salário mais top. Moro não é juiz, é político. Morou? Cosa Nostra. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A autorização atinge também 88 ex-assessores de Flávio na Alerj, a mulher e a empresa do senador, pessoas e firmas que fizeram transações imobiliárias com ele. A quebra de sigilo bancário e fiscal é o primeiro passo judicial da investigação sobre Queiroz após 500 dias do relatório da COAF apontar uma movimentação atípica de 1,2 milhão na conta bancária do ex-assessor do garoto. Essa quebra dos sigilos bancário e fiscal na investigação sobre as movimentações financeiras do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, atinge ao menos 5 ex-assessores de Jair Bolsonaro. Todos 5 assessores trabalharam tanto no gabinete do pai, na Câmara dos Deputados, como no do filho, na Alerj. Ao longo do período que engloba a quebra dos sigilos, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, são eles Medeiros da Silva, Fernando Nascimento Pessoa, Jaci dos Santos, Nelson Alves Rabelo e Natália Melo de Queiroz, esta filha de Fabrício Queiroz. A investigação do Ministério Público aponta indícios de que um esquema no gabinete do então deputado estadual pelo Rio tinha clara divisão de tarefas para desviar recursos públicos. Promotores afirmam ainda que o ex-motorista Fabrício Queiroz tentou assumir a responsabilidade sozinho para desviar o foco, como diz o relatório do MPF, que detalha a suposta organização criminosa no mandato do então deputado. Os dados da quebra de sigilo bancário revelados mostram que Flávio Bolsonaro comprou 19 imóveis por 9 milhões entre 2010 e 2017, quando o hoje senador era deputado estadual. As transações são vistas pelo Ministério Público como indícios de enriquecimento ilícito decorrentes dos desvios de recursos da Assembleia do Rio. Em resumo, ao menos 13 parentes de Bolsonaro já ocuparam cargos em gabinetes parlamentares dele, quando ele era deputado, e de seus filhos, Flávio e Carlos. Desse total, 9 tiveram sigilo bancário quebrado na investigação de rachadinha de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. O patrimônio que o senador Flávio Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral cresceu 397,1% entre 2006 e 2018, intervalo de 12 anos em que o filho do presidente Jair Bolsonaro exerceu 3 de seus 4 mandatos como deputado estadual na Alerj. Reeleito pela primeira vez em 2006, quando tinha 385 mil em bens, o parlamentar é hoje dono de um patrimônio de 1,74 milhão. Enquanto isso, a defesa de Fabrício Queiroz afirma que ele se sente culpado, não pelos crimes investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra ele e o gabinete do então senador Flávio Bolsonaro, de quem foi assessor por 12 anos, mas sim por toda a crise política que passa a família do presidente Jair Bolsonaro. É uma pouca vergonha, viu? De volta ao Laranjal. Um contador da campanha de Marcelo Álvaro Antônio afirma que, a pedido de um irmão do ministro, cuidou da prestação de contas das 4 candidatas do PSL de Minas Gerais consideradas laranjas. Danilo Jomazo diz que fez a contabilidade de apenas 4 mulheres em Minas, todas atualmente investigadas por terem sido laranjas na eleição de 2018. Um relatório da COAF aponta operações atípicas em contas bancárias de Marcelo. Segundo o órgão do Ministério da Justiça, o pivô das investigações sobre candidaturas de laranjas do PSL movimentou 1,96 milhão de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Eles querem que o COAF fique na mão do Moro, justamente dos órgãos que investigam Flávio e o Laranjal Mineiro. Eles querem manter isso para que o Laranjo cuide de todo esse esquema. É manter a galinha cuidando do raposeiro.
Do lado de quem? O presidente anunciou pelas redes sociais que fará uma redução de 90% nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Conforme um texto divulgado pelo presidente, há custos absurdos em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil nesse segmento. No material divulgado por Bolsonaro, há frases entre aspas de declarações contra as NRs, mas que não são atribuídas a ninguém. É o corte de gastos para empreendedores, mas não para trabalhadores. Para um governo que se diria tecnocrata, ele parece ignorar que o número de mortes causadas por acidentes de trabalho voltou a crescer no Brasil em 2018. Em 2018, pela primeira vez desde 2013, a quantidade de trabalhadores que morreram no serviço ou a caminho dele foi maior que no ano anterior. Trabalhador, preste atenção, Bolsonaro está do lado do patrão. Pibinhos. O governo afirmou que a previsão oficial de crescimento do Produto Interno Bruto de 2019 caiu de 2% para 1,5%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a economia brasileira está no fundo do poço e requer mais congelamento de verbas. Causa o efeito da causa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se o Congresso Nacional não aprovar o projeto de crédito suplementar de 248 bilhões necessário para cumprir a regra de ouro, travará os pagamentos do governo. De acordo com o ministro, sem o crédito, os pagamentos de subsídios param em junho, de benefícios assistenciais em agosto e do Bolsa Família em setembro. Guedes reforçou a necessidade de aprovação da reforma da Previdência e disse que o crescimento desses gastos pode impedir a tentativa do governo de salvar o país. Pode não dar tempo, afirmou. Parece ameaça. Tem de onde tirar o dinheiro. A questão é, de quem? Estado que não investe não gera nada. Não sabemos se o governo passa do primeiro ano e o país do primeiro semestre. Atirando na lei. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão enviou nota técnica à Câmara dos Deputados e à PGR, classificando de inconstitucional o decreto que trata da posse, comercialização e porte de armas de fogo e munição no país. Segundo a Procuradoria, as mudanças feitas pelo presidente no Estatuto do Desarmamento não poderiam ter sido feitas por decreto e deveriam ter sido submetidas ao Congresso. De acordo com os procuradores, o texto é irregular. O cara não se cuida, fica deixando o rabo pra puxar. Daqui a pouco começa a falar em impeachment e vai ficar fingindo surpresa. Não acabou a mamata tanto assim, hein? O governo federal vai gastar 2,5 milhões para a locação de carros nas regiões Norte e Centro-Oeste para o uso do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão em viagens e eventos oficiais. Segundo o edital publicado no site da Secretaria da Presidência, a empresa que vencer a licitação deverá disponibilizar 32 veículos ao governo. Corte de gastos na educação, mas não nas regalias, né, meus senhores? Porta giratória na cela. Michel Temer deixou a prisão ontem em São Paulo após 6 dias. O ex-presidente foi beneficiado por um habeas corpus no dia anterior dado pelo STF, no caso em que é acusado de receber propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Será que em breve veremos a 7ª condenação? Temer já monta sua agenda contando com uma possível prisão surpresa ao longo da próxima semana. Boca mole em raladura. Não me meto na política brasileira, diz o escritor Olavo de Carvalho. Melhor ideia é chamar ele de escritor. Afirmou que vai deixar de se meter na política brasileira. Eles querem me tirar da parada? Tiraram. Eu vou ficar quietinho agora, não me meto mais na política brasileira. O Brasil escolheu o seu caminho, escolheu confiar em pessoas que não merecem a sua confiança e agora vai se danar, afirmou em conversa com o site Crítica Nacional. Segundo Olavo, a sua participação na política se tornou insustentável. O rato mor pulou do navio, hein? Enquanto isso, tem muito encantador de serpente querendo voltar pro seu jogo. Já chegamos, Bresser.
O dólar dispara ante o real nesta sexta-feira, batendo a marca de R$ 4,10, nas máximas em mais de 7 meses, com o mercado testando a disposição do Banco Central para atuar no câmbio em mais um dia de desconforto com a cena política local e o exterior. Em algumas casas cambiais, o dólar está sendo vendido por até R$ 4,50. Parece que a lua de mel acabou e daqui é só ladeira dólar acima. Mais uma queda! O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, delegado Elmer Vicenzi, foi demitido. É o segundo chefe do órgão responsável pelo Enem a sair do cargo no atual governo. O jornal Folha de São Paulo apurou que Vicenzi teve divergências com a procuradoria do órgão envolvendo a transparência dos dados produzidos pelo INEP, mas o caso foi a gota d'água em uma relação já desgastada com o ministro Abraham Weintraub. O Enem deste ano promete, pelas piores razões. Outra reforma sem apoio. O ministro da Economia pretende finalizar até o final de junho a proposta para a reforma tributária. O objetivo da pasta é enviar o texto para o Congresso antes do recesso parlamentar em julho. Uma das propostas que consta na atual minuta feita pela equipe do ministro Paulo Guedes visa reduzir 6 impostos federais para apenas 2, imposto de renda e outros sobre transições bancárias, nos moldes da CPMF. Imposto para todos, menos para quem pode pagar. Nada de taxar herança, nada de taxar lucros ou dividendos, tratando igualmente os desiguais rumo à concentração de renda. Desordem na casa. Uma dúvida jurídica atormenta o Palácio do Planalto. Tudo porque se a medida provisória que trata da reforma administrativa não for aprovada até 3 de junho pelo Congresso, perderá a validade. A situação já seria preocupante por si só se não fosse um detalhe ainda pior. Se for derrotado nessa votação, o governo poderá ter de recriar até 10 ministérios. Tem cheiro de cabidinho vindo aí. E o acidente de percurso pode virar a rota principal. É claro, descuido, jogo é jogo. Um ataque de detaço. No mesmo dia dos protestos contra os cortes na educação, o presidente assinou e publicou no Diário Oficial da União um decreto que retira dos reitores a autonomia de renomear e designar cargos de gestão nas universidades federais, como pró-reitores, diretores de centros e campus, entre outros. A medida entra em vigor a partir do próximo dia 25 de junho. Em meio à acusação do presidente de que as universidades foram tomadas pela esquerda, um decreto publicado ontem institui um sistema para investigar a vida pregressa de candidatos a cargos públicos de confiança, como a reitoria e diretores de universidades federais, com auxílio da ABIN. O cara vai cair atirando nas universidades mesmo. Vai querer aparelhar tudo aqui com os malucos dele. Vai ter que cantar indo antes da aula aqui também? Vou falar pra galera da medicina que vacina endoida? Hã? Notícias internacionais. A China anunciou aumento de tarifas sobre produtos americanos a partir de junho. Foi uma reação aos Estados Unidos da América, que na semana passada fizeram o mesmo com o país asiático. A guerra comercial agitou os mercados e derrubou bolsas de valores. No Brasil, o dólar fechou em alta e, durante o dia, chegou a bater os R$4. A China também criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de colocar a gigante de equipamentos de telecomunicações Huawei em uma lista negra e disse que adotará medidas para proteger suas empresas em mais um teste para as relações entre as duas potências. E nós achando que Chuck Norris contra Bruce Lee era um grande embate entre o Ocidente e o Oriente. De embargo em embargo. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos da América suspendeu ontem todos os voos de cargas de passageiros para a Venezuela. A medida ocorre depois do Departamento de Estado já ter alterado cidadãos americanos a evitar o país por razões de segurança. Não estão querendo perder nada que mandam por lá. Pode esperar outra intervenção bem cedinho.
sem mediações no Oriente. As tensões entre Estados Unidos da América e Irã cresceram nos últimos dias, com maiores preocupações sobre um potencial conflito entre os dois países. Nesta semana, os Estados Unidos retiraram pessoal diplomático de sua embaixada em Bagdá, após ataques no fim de semana contra 4 petroleiros na região do Golfo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar que os Estados Unidos não entrem em guerra com o Irã, enquanto se preparava para se reunir com o presidente da Suíça, Ueli Maurer, cujo país serviu de mediador diplomático entre as duas nações. Será que o El aguenta uma guerra comercial? Uma guerra com o Irã e uma intervenção na América Latina? Não era contra invasores? O ex-presidente George W. Bush foi pego de surpresa pelo anúncio da visita de Bolsonaro, marcada na agenda oficial de sua viagem a Dallas, segundo o assessor da imprensa. Bush não fora consultado previamente, nem convidar o brasileiro para um encontro na cidade texana. Na casa dos outros, invasão é refresco. Que vergonha para um líder de Estado ficar fazendo uma patafúdia dessas. Especial Educação. O Brasil tem greve nacional contra cortes na educação nesta quarta. Os cortes anunciados para a área da educação são tema do primeiro grande protesto contra o governo de Jair Bolsonaro, que aconteceu nesta semana nas principais cidades de 26 estados e no Distrito Federal. Professores, estudantes e trabalhadores da educação foram em defesa das universidades federais, da pesquisa científica e do investimento na educação básica. As manifestações acontecem após o MEC anunciar o congelamento orçamentário que atinge recursos desde a educação infantil até a pós-graduação, com suspensão de bolsa de pesquisa oferecidas pela CAPES. Não houve contagem oficial de pessoas pelas autoridades. Já a União Nacional dos Estudantes estimou em 1,5 milhão o número de manifestantes. O presidente, em resposta, disse que a maioria ali é militante. Se perguntar quanto é 7 vezes 8, não sabe. Se perguntar a fórmula da água, não sabe. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona. Nunca um chefe de Estado do nosso país se referiu assim à nossa população. Em retaliação, a Uni já convoca um novo mega protesto contra os cortes na educação para o dia 30, uma quinta-feira, daqui a 2 semanas. Vão se preparando. É o início do gosto amargo que o Bolsonaro vai sentir, diz a presidente da entidade. Precisamos mostrar para o Bolsonaro e para o Brasil a força dos estudantes e do povo. E em Brasília, na Câmara dos Deputados, aprovou na terça-feira a convocação do ministro da Educação, do Abraham Weintraub, para que ele se preste esclarecimentos ao plenário nesta quarta sobre os bloqueios do orçamento no setor. Por se tratar de convocação, Weintraub é obrigado a comparecer à Câmara, sob pena de incorrer crime de responsabilidade, na hipótese de ausência sem justificação adequada, conforme prevê a Constituição Federal de 88. O requerimento de convocação foi aprovado por 307 votos favoráveis e 82 contrários. Weintraub será ouvido em uma comissão geral, sessão de debates no plenário. Ele é o primeiro-ministro do governo Bolsonaro convocado por alguma das casas no Congresso. Meus brothers, haja chocolate pra convencer tanta gente. Antes do discurso de Tabata Amaral, os colegas interpelavam nos corredores para pedir a sua opinião sobre a sabatina, que se arrastava por horas. Ela dizia que estava triste, um pouco decepcionada com o nível do debate. Como esperado, a oposição esbravejava contra o governo e bolsonaristas defendiam o ministro, com algumas trocas de ofensas, e os gritos interrompiam os discursos. Quando Tabata, a jovem de 25 anos, subiu na tribuna para questioná-lo, todos ficaram em silêncio. Isso, meus amigos, se chama respeito. Me diz, que outro parlamentar consegue um feito desses? São tantos absurdos, tantas arbitrariedades. A primeira delas é dizer que há uma concentração nas ciências humanas. Não é verdade, ministro. Apenas 1,4% da verba do CNPq vai para as ciências sociais. Apenas 23,7% das bolsas CAPES vão para humanas e ciências aplicadas. O segundo absurdo é cortar de 3 universidades que têm um bom desempenho e falar que é por balbúrdia, disse a deputada. Logo, se diz que o corte, na verdade, é para destinar para a educação básica. Mas vemos mais uma mentira. Até agora, já foram 914 milhões bloqueados, impactando também a educação infantil e creches. O senhor é um gestor. Em vez de ficar aí veiculando vídeos falsos de outros países, deveria fazer uma pesquisa para mostrar se há abusos, se há excessos e como a gente deveria lidar com
com eles. Em sua apresentação, falou que a prioridade é o ensino técnico. Então como cortar dos institutos federais ao invés de apoiá-los? Continuou. O senhor é ministro de Estado hoje. Não pode vir aqui dessa maneira, sem nenhum critério técnico, baseado em ideologia, e travar essa guerra ideológica, essa cruzada contra o que o governo chama de marxismo cultural, que não existe. O senhor entrou no ministério com 3 meses e meio de atrasos, polêmicas, desmandos, paralisia. Não há tempo. Tem de falar de Enem, Fundeb, formação de professores e sair dessa guerra ideológica. A educação nas universidades não é um projeto de um único partido, é um projeto de nação. Em tom de brincadeira, alguns deputados vieram lhe perguntar se ela ia derrubar mais ministra. E a Tabata respondeu: eu falei que não, porque aí pode vir até o próprio Olavo de Carvalho depois e está só piorando com essas emissões. Tabata é uma joia na nossa política nacional. Enquanto isso, os líderes partidários que estiveram no Palácio Planalto na tarde da terça-feira contaram que o presidente Bolsonaro fez uma ligação na qual teria pedido para suspender o bloqueio de recursos na educação. Logo depois, porém, o governo negou que tenha recuado nos cortes. Estavam presentes líderes do Patriota, do Novo, do Cidadania, do PSL e do PSC, entre outras legendas. O Ministério da Educação nega que Weintraub tenha falado com Bolsonaro por telefone, como sugere o relato dos líderes. A Casa Civil divulgou uma nota. Não procede a informação de que haverá cancelamento no contingenciamento do MEC. O governo está controlando as contas públicas de maneira responsável, diz o texto da pasta de Onyx Lorenzoni. Indo e voltando, tomara que vai e não volte nunca mais. Eita, governo indeciso. O engodo do contingenciamento. O ministro da Educação, sem competência nenhuma na área, pertencendo ao mercado financeiro, tendo reconhecimento igual a 0 por especialistas em educação e nunca citado em nenhum artigo científico, e que ainda por cima publica 2 vezes a mesma produção em diferentes revistas, mente ao dizer que iria investir na educação básica ao invés de investir no ensino superior. É sim um desmonte quando se está cortando verbas de instituições que fazem pesquisa no país e apresentam bons resultados, principalmente comparando com as universidades particulares, sendo que quase a totalidade das pesquisas desenvolvidas no país é realizada no setor público. De fato, as universidades públicas são um dos maiores programas de redistribuição de renda do país. Metade dos alunos da instituição provém de escolas públicas, muitas sucateadas e abandonadas pelo poder público estadual e municipal, pois segundo a Constituição, são competências dos municípios e dos estados cuidar do ensino infantil e do ensino médio, respectivamente. O gasto da União diretamente não passa de 0,82%. Ao invés de aumentar os repasses da educação com verbas que poderiam sair do refis do agronegócio, que está em 17 bilhões, ou taxar heranças decentemente, coisa que o Brasil faz vergonhosamente, e ou taxar lucros e dividendos, coisa que só o Brasil e a Estônia não fazem. O contingenciamento, entre aspas, nada mais é do que uma reserva de verbas para as emendas parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Só com essas emendas, o país irá gastar em 2019 cerca de 13,7 bilhões de reais, contra o corte que já atinge 7,4 bilhões no MEC. Se ainda fosse verídico o argumento que essas instituições não teriam bons resultados, o que é mentira, a solução seria cortar o seu financiamento? Ficou doido? É como envenenar um doente esperando que na agonia ele se esforce para melhorar. O argumento pelos cortes já mudou tantas vezes que é possível ver a falcatrua que compõe essa medida. O filho do pobre hoje tem esperança de não ter que se endividar em financiamento, receber auxílio moradia, auxílio permanência, auxílio refeição, para obter uma das melhores educações que a América Latina pode oferecer. Venha conhecer uma instituição federal você mesmo. O filho do pobre pode mudar a realidade de sua família, sendo muitas vezes o primeiro a ingressar no ensino superior e com o diploma arranjar um emprego com renda superior da média familiar, coisa que a formação básica não pode fornecer. Sem mencionar que as instituições federais abrigam dentro de seu campus os mais diversos projetos que atendem diretamente à população, como hospitais universitários, creches, escolas, clínicas de odontologia, atendimento psicológico, consultoria jurídica e muitos outros projetos que serão afetados por esses cortes. Em outras palavras, este gasto na educação se traduz em serviços públicos. Está rondando por aí um texto tosco, culpando a educação e dizendo que as universidades não formam bons profissionais. Isso, claro, não esclarecendo que é uma realidade das universidades particulares de grandes
grupos que funcionam como instituições de venda de diplomas Brasil adentro, sem preocupação com pesquisa, sem preocupação com pós-graduação, sem preocupação com conceito, nota e avaliação do MEC. Em nosso país, instituições de ensino superior são preocupadas apenas com lucros, possuem os piores desempenhos. Outra falácia é dizer que estamos comprando um carro novo com uma casa velha ou construindo a partir do telhado. E como vocês explicam que em matérias como química e física, no ensino básico, a falta de professores chega a 70% em algumas regiões do país? O magistério e a licenciatura não são carreiras atraentes por diversos motivos: segurança, estabilidade, remuneração. Em breve teremos um apagão de professores na educação básica. E eu pergunto, de onde vocês pensam que saem os professores? De árvores? De goiabeiras? Laranjeiras? Nosso saneamento básico e infraestrutura geral é feita por nossos engenheiros. Se conseguíssemos formar mais médicos, não precisaríamos recrutar de outros países. A falta de profissionais em diversas áreas para a demanda da população, não somente professores. E lhes repito, virão de onde? Educação pública não é presente, é investimento. Investimento que quem tem dinheiro não tem coragem de fazer, e o governo é obrigado a agir em um país tão desigual, com a segunda maior concentração de renda do mundo e também uma ridícula concentração de terra na mão de poucos. Quem conhece e ignora esses dados ou é mau caráter ou é criminoso. Juntos somos mais fortes. Juntos avançaremos contra o retrocesso, por nossa autonomia universitária e soberania nacional. Esta foi a Cesta Básica. Cansada, mas disposta. Decepcionada, porém não surpresa. Indignada, mas irrequieta em um país onde falta verba para pesquisa e sobra orçamento para balbúrdia governamental.